Estamos falando nessa temporada sobre a igreja em reforma. Nota que eu sou reformado, mas eu não estou falando da igreja reformada. Estou falando da igreja em reforma. Por que eu falo assim, a igreja em reforma? Porque nós temos um ditado entre nós, é o seguinte: Ecclesia reformata reformandum est. Isto é, a igreja reformada tem que estar sempre em reforma. É como se fosse uma casa que você fez muito bonito, mas está usando, ela começa a ficar velha e você vai ter que fazer uma reforma, depois outra reforma. É assim. Quando eu falo de reforma, a igreja em reforma, não quanto às verdades da Escritura, mas quanto à vivência da igreja, os efeitos da Escritura na igreja, que depois vão ficando frágeis, e há que haver um reavivamento. Como houve na igreja luterana com Spener, como houve na igreja presbiteriana com Wesley, como está havendo na igreja católica com os católicos carismáticos, como houve na Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais com os neopentecostais. Nota que está sempre havendo uma reforma, um ponto em contraponto, um ponto em contraponto. Por isso que eu estou falando que a igreja está em reforma. Ontem eu falei sobre sola escritura. Hoje eu vou falar de um outro sola, somente. Solos Christus. Ou seja, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Por isso que nós, que estamos em reforma, queremos cada vez focar mais a nossa vista na obra de Cristo na cruz. Não nos ritos da igreja, que são até legais, nos movimentos diferentes, culturais da igreja, que devem ser assimilados, mas não tirar o olho de Cristo. Nenhuma liturgia, nenhuma música, nenhum canto-chão, nenhuma música moderna pode substituir Cristo da igreja. Se você tirou Jesus Cristo, não é a história de Cristo, é o Cristo vivo, ressurreto. Se a gente não foca só em Cristo, a igreja perde a sua capacidade espiritual de ser igreja. Por isso que nós temos como ponto principal solos Cristo. Jesus Cristo, somente Ele pode salvar. Por isso que a igreja reformada e que está em reforma não olha para outro mediador. Não olha para o mediador que é o pastor, o mediador que é o padre, o mediador que é um santo de Deus. Eu, por exemplo, sou admirador demais de Paulo, sou um paulino doente, sou um agostiniano doente, mas eles não têm poder nenhum de mediar nada. O nosso mediador é Cristo somente. A nossa esperança está em Cristo na cruz. É Ele, somente Ele é que nos salva. É Ele, somente através dele é que nos dá a garantia da salvação. Perdão dos nossos pecados não está o perdão dos nossos pecados em alguma coisa, como obra, como ir à igreja, como deixar de ir na igreja, como mérito pessoal, nada, só Cristo. Como diz Pedro pregando em Atos para os judeus, e não há salvação em nenhum outro nome, porque acima dos céus, abaixo da terra, não há outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Acho que devemos olhar para o Cristo da Escritura, o Cristo que Pedro pregou. Olha o que Pedro era exclusivo em Jesus, Paulo era exclusivo, Agostinho exclusivo, os grandes expoentes da igreja, tanto lá do primeiro século como da agora, focam em solos Cristo. Só Jesus Cristo é que realmente pode trazer esperança e salvação. Não é só Jesus e mais alguma coisa, somente Cristo, solos Cristo. Essa é a igreja que está em reforma, é que renova a sua visão no Cristo que morreu, mas que não está morto mais, e renova a sua visão no Cristo ressurreto, que manifesta dentro da comunidade através do seu Espírito. Então não devemos focar o nosso nome em nenhum homem, em nenhum pastor, em nenhum reverendo, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum profeta, nenhum padre, nenhum papa. Nossos olhos têm que estar focados em Jesus Cristo. Paulo dizia: eu quero pregar Cristo e este crucificado. Essa é a nossa pregação, esse é o nosso modo de enxergar. Por isso que a igreja tem que se renovar, se reformar nesta visão. Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender a obra aqui da Igreja de Cristo, que está em reforma, em ebulição. O Espírito Santo não deixa a igreja tranquila, ele há de mover homens e mulheres para colocar a igreja sempre em reforma, senão ela fica velha, feia e caída. Gente, foi legal falar com vocês, mais um sola.
Né? Ontem, sola Escritura, hoje, solos Cristo. Até amanhã, a gente se vê, tá bom? Um grande abraço.